Bom, meu nome é John Gladson, eu nasci na Inglaterra e fiz os meus estudos na Escócia e nos Estados Unidos. Vim para o Brasil primeiro em 1970 e principalmente naquela época para estudar Carlos Drummond de Andrade. E durante uma década mais ou menos eu continuei esses estudos. Mas no fim da década eu comecei a me interessar por Machado de Assis por várias razões, duas razões principalmente. Um colega meu na universidade lá tinha se demitido e eu tive que dar aula sobre Machado. Honestamente, eu acho que eu tinha lido Machado antes, mas eu não tinha entendido nada. Não sei se eu tinha gostado ou não, mas certamente não tinha entendido nada. Acho que o momento teve duas coisas que se juntaram. Uma foi a leitura do que é certamente o livro mais importante sobre Machado a ser escrito nos últimos 50 anos, mais de 50 anos, o livro de Roberto Schwartz, Ao Vencedor as Batatas, que dá a chave para nós entendermos os primeiros romances de Machado de Assis. E de entendê-los através de um simples conceito, que é o conceito do favor. E as relações de favor que tipificam, até hoje, de certa maneira, a sociedade brasileira. E que são óbvios quando a gente os vê, mas o paradoxo é que são tão óbvios que a gente não os vê, às vezes. Ficam tão perto de nós que a gente não os nota. Aí eu comecei a ler um pouco as outras obras de Machado, comecei a me interessar e topei com um pequeno romance de Machado que ele publicou numa revista de senhoras nos anos 80 do século XIX, que chama Casa Velha. E uma das minhas façanhas, das quais mais me orgulho, é que esse romancinho, que nunca fora republicado que Machado nunca republicou e que nunca fora republicado desde uma edição que a Lúcia Miguel Pereira fez nos anos 40, já teve várias reedições, porque a minha interpretação desse pequeno romance fez com que ele voltasse ou surgisse pela primeira vez, digamos, na consciência pública. Aí eu comecei a notar, aí eu comecei realmente a mergulhar, a esquecer todas as minhas outras preocupações acadêmicas, e a minha vida acadêmica desde, digamos, 1880 tem para o seu centro a obra de Machado. Principalmente fiz 2 livros sobre ele nos anos 80, no comecinho dos anos 80, um livro que é inteiramente sobre Dom Casmurro e que foi publicado na Inglaterra em 84 e em tradução brasileira em 1991 e que é inteiramente sobre Dom Casmurro e que se chama Machado de Assis, Impostura e Realismo. Esse livro tenta fazer uma reinterpretação principalmente do enredo de Dom Casmurro. E até hoje, quando eu vou em sala de aula no Brasil e faço uma pergunta simples: qual é a motivação de José Dias para lembrar a Dona Glória no capítulo 3 do romance? Qual é a motivação dele para lembrar ela a promessa que ela fez de botar Bentinho no seminário? As pessoas ainda hoje não sabem responder a essa pergunta simples que está na base do romance. E daí eu desenvolvi uma série de coisas. Eu tenho uma espécie de reputação um pouco exagerada de querer reduzir toda a literatura de Machado de Assis às suas referências históricas e de fazer alegorias sobre os enredos dos romances, etc. Não é o caso. Eu admito perfeitamente a riqueza da literatura machadiana, os múltiplos significados que os romances, os contos, etc. podem ter, mas também acho útil, muito inspirado pelo Roberto Schwartz, acho muito útil revelar
ou seja, reconstituir um pouco o contexto histórico dos romances, dos contos, etc. Então, talvez a única outra coisa que eu diria aqui acerca desses dois livros é que o segundo deles, Machado de Assis, Ficção e História, que foi publicado em 86, tem uma reinterpretação de Memorial de Aires, que ensina o leitor a se desconfiar do narrador, o conselheiro Aires. E que monta uma espécie de outro enredo, um pouco no modelo do que a Helen Caldwell fez em cima de Dom Casmurro, argumentando que a Capitu possivelmente não traísse, etc. É um pouco nesse modelo. Aí, quando eu tinha terminado, uma das coisas que eu fiz em Ficção e História também, fiz um capítulo sobre uma série de crônicas de Machado. A série que ele publicou em 88, 89 e que coincide com a abolição da escravatura e os prenúncios da República. E aí fui convidado pela editora Ucitec a fazer uma edição crítica dessas crônicas. É um trabalhão, porque para entender essas crônicas você tem que entender não só os eventos históricos que formam o contexto delas, mas você tem que propriamente ler os jornais. Você tem que ler os jornais para saber quais os eventos mínimos, os acontecimentos desimportantes do dia, mas que foram coisas que Machado comentava de um jeito ou outro. E aí são edições fartamente anotadas, mas adequadamente anotadas, não exageradamente anotadas, para que o leitor de hoje possa entender essas crônicas mais ou menos como um leitor de 1888 os teria entendido. Continuei esse trabalho, publiquei uma segunda volume de crônicas anotadas, a terça parte da série mais famosa dele, A Semana, que foi publicado em 96, se não me engano, e com os mesmos princípios e tal. Aí, como eu me aposentei, eu dei aula na Universidade de Liverpool durante 20 anos, mais de 20 anos, me aposentei em 94, e aí desenvolvi uma série de outras atividades que vieram interrompendo as minhas andanças machadianas, mas continuei fazendo artigos, etc., e no ano que vem, se Deus quiser, vai ser publicado um novo livro de ensaios meus sobre Machado, sobre vários aspectos dos romances, dos contos, das crônicas, etc. Eu acho que o estudo das crônicas, dos contos, das obras ditas menores de Machado é de grande importância, inclusive para entender os romances, as obras mais importantes, e acho que a edição competente das obras de Machado, das coisas dele, é super importante também para o entendimento dele. Fiz também uma antologia dos contos dele, em 99, pela Companhia das Letras, que tem tido um certo sucesso. Muitas das edições das coletâneas, das antologias dos contos de Machado que andam por aí, não são muito confiáveis às vezes, e como Machado é um autor de domínio público, as editoras às vezes não têm muito cuidado, eles simplesmente querem lucrar porque Machado é famoso. A minha edição foi feita com muito cuidado para estabelecer o texto, para dar algumas notas que ajudem ao leitor a entender os contos de Machado e a fazer, sobretudo, a dar, sobretudo, uma seleção maior, porque essa antologia contém 75 contos e a maioria dos outros das outras antologias contém no máximo 30. Então, continuo com esse trabalho. E outra coisa que eu fiz depois de me aposentar
veio uma oferta da Oxford University Press para fazer uma tradução de Dom Casmurro, uma nova tradução, porque já foi traduzida nos anos 50 por Helen Caldwell, e isso decidi que se podia fazer, porque a tradução da Caldwell, embora não seja ruim, deixa a desejar em algum sentido. Aí eu achei que fosse útil fazer uma nova tradução. E isso foi publicado, não sei exatamente o ano, 97 por aí. E agora veio uma oferta para publicar uma antologia dos contos de Machado em inglês na Inglaterra, o que é uma oportunidade muito legal, porque o fato é que Machado de Assis, embora seja reconhecido sempre como o maior escritor brasileiro, etc., etc., ele não tem a fama que ele merece no estrangeiro. E tudo que a gente pode fazer para que a obra dele seja apreciada lá, venda lá, tenha algum efeito lá, dê algum prazer lá, que ele seja reconhecido como o clássico da literatura mundial que ele é. Então, tudo isso, ou seja, tudo que a gente possa fazer para que isso aconteça, é muito importante fazer isso. É isso mesmo. Obrigado.